Boa noite. Antes de mais, eu acho que podemos perceber que quem chamou extremista e quem criticou o Primeiro-Ministro por ter manifestado preocupações com a segurança e por falar em segurança, quem dizia que falar em segurança era um discurso de extrema-direita, eu acho que isso é uma crítica extremista. Falar em segurança não faz parte das funções de um Primeiro-Ministro preocupar-se com a segurança, com a saúde, com a educação, com o bem-estar, com os impostos, com a economia. Isso faz parte. E eu acho que também todos aqueles que diziam que não era preciso operações policiais no Martim Moniz, que a zona tinha segurança, perceberão que sim, que há um problema de segurança em várias zonas do país e uma delas é aquela. E que fazer lá operações não é sinal de racismo ou discriminação, é sinal de manutenção da segurança. E, portanto, querer reduzir uma operação policial a um fenómeno de excesso ou de extrema-direita, sim, é uma crítica extremista de sinal contrário. E, portanto, eu acho que vimos manifestações esta semana. Eu francamente, gostava de ter visto a manifestação que não existiu, que é uma manifestação dizendo que as pessoas têm o direito, sejam portuguesas ou sejam estrangeiras, as pessoas que vivem em Portugal têm o direito de viver num sítio em que não tenham medo de levar uma facada quando saem de casa. É tão cru quanto isto. E não foi isso que aconteceu no sábado, nessa manifestação a que me referi na pergunta? Eu acho que não aconteceu em nenhuma das manifestações do sábado. E tenho pena, mas também acho que é normal, regra geral, as pessoas mais moderadas ficam em casa e saem quando há um grande sobressalto. Regra geral, o ativismo, sobretudo o ativismo de rua, é um fenómeno mais radical. Mas acha que aquilo que aconteceu, de facto, faz parte de um ativismo radical? Nós vimos partidos, vimos pessoas da sociedade civil, cidadãos completamente anónimos, que, por uma razão ou por outra, sentiram necessidade de sair à rua no sábado. Essas pessoas são efetivamente extremistas? Eu acho que é curioso que só se fale destas pessoas que têm medo de sair à rua e de não conseguir sair à rua sem levar uma facada, que só se fale quando há manifestações. Eu acho que elas têm que fazer parte das preocupações normais dos políticos no dia-a-dia e acho que se essa preocupação passou para a praça pública, ainda bem que passou. E eu gostava também de dizer aqui uma coisa, porque eu tenho ouvido muita gente dizer que há aqui um problema de percepção. Eu acho que não há um problema de percepção. Se houvesse um problema de percepção, resolvia-se com comunicação. A segurança não é um problema de percepção. A questão é que Portugal é um país seguro, ainda bem que é estatisticamente seguro, é genericamente seguro, mas isso não significa que não haja em certos locais problemas de insegurança. Quando alguém todos os dias anda numa linha de comboio e tem medo de ser assaltada, quando alguém vive num sítio em que há tiroteios ou em que há rixas com facadas, é normal que as pessoas que tenham medo dessas coisas e que se sintam inseguras. Elas não são de extrema-direita, elas não são radicais e têm o direito de esperar que o Estado e que a sociedade as proteja. É assim que eu vejo o papel de uma polícia num Estado democrático. É para isto que a polícia serve. Portanto, não me respondeu diretamente, mas concorda com aquilo que disse Luís Montenegro em relação às manifestações, às duas? Eu concordo que é muito mais relevante discutir os problemas daquelas pessoas do que criticar o Primeiro-Ministro. E acho que todos aqueles que criticaram o Primeiro-Ministro quando ele começou a falar de segurança, dizendo que isso era um não-problema, já terão percebido que não é um não-problema, que é um problema real e que ele se está a esforçar para resolver, ainda bem. Vamos lá ver. Quem ligou a imigração à segurança e a segurança à imigração foi quem disse que uma ação policial, por ser num determinado sítio que tem uma elevada percentagem de cidadãos estrangeiros a viverem lá, estava a ter uma ação que era discriminatória e racista e xenófoba. Quem fez essa ligação, quem está a fazer essa ligação, é quem fez essa crítica ao Primeiro-Ministro. Eu nunca ouvi o Primeiro-Ministro dizer que os imigrantes têm maior propensão ao crime ou são um foco de insegurança. Quem disse isso foi quem fez essa crítica. E outras vozes mais à direita. Mas não foi o Primeiro-Ministro. E, portanto, esta discussão surgiu por causa disso. E depois, vamos lá ver. Quem é milionário não tem este problema de insegurança. Acho que todos percebemos. Quem é milionário não vive num sítio em que possa sair da porta de casa e ter uma rixa com facadas ou ter um tiroteio porque há um problema de tráfico de droga e uma zanga entre gangues. Quem é milionário vive num sítio em que se o Estado por acaso não lhe garantisse a segurança e se por acaso essas coisas acontecessem, podia pagar essa segurança privada. Mas eu não acredito que apenas essas pessoas tenham direito à segurança. Eu acredito num país em que todas as pessoas, sejam portuguesas, sejam estrangeiras, sejam de que nacionalidade forem, têm o direito de viver com um módico de segurança. E aquilo que ouvi sobre aquele sítio, que vamos
perceber que há de facto ali um problema de segurança no Martim Moniz e no Intendente e ouviu os moradores, foi assim que foi lá ouvir os moradores. E muitos não falavam em segurança, mas falavam em coisas que para mim é insegurança. Dizem, por exemplo, as rixas são recorrentes. Há horas da noite que eu não passo ali, mas também há sítios em que não se passa à noite. Diz este, a gente chama, mas a polícia nunca veio. O problema não é isto, mas é de facto o tráfico de droga. Isto, chame-se-lhe o que lhe chamar, é uma situação de insegurança. E sim, quando há focos de insegurança num país que é genericamente seguro, a polícia deve atuar. E em terceiro lugar, de facto, é verdade, os crimes relacionados com a imigração, cujas principais vítimas são sobretudo os imigrantes, aumentaram e aumentaram muito. Mas quem é que desmantelou o CEF? Sim, mais do que duplicaram os crimes relacionados com a exploração de pessoas, com o tráfico de pessoas, com a escravatura. E é uma vergonha que assim seja. Mas é precisamente também aí que a polícia tem que estar. Agora, nós não podemos diabolizar a política, como faz a polícia, como faz o Bloco de Esquerda. Estão sempre errados, fazem sempre tudo mal e depois esperar que haja mais polícia. A está enganada sobre a posição do Bloco de Esquerda. E que haja mais policiamento. Sempre que há uma operação policial, sejam quais forem os contornos, o Bloco de Esquerda encontra um motivo para criticar. Mas eu já respondo. É precisamente por quem vive nestes territórios e nestas zonas que eles têm que ter policiamento e que nós temos que deixar uma mensagem clara que estas rixas, sejam entre cidadãos do Bangladesh, sejam entre cidadãos de Portugal, sejam entre cidadãos, seja de onde for, não são aceitáveis. Sim, nós compreendemos que em Portugal irá haver sempre crime, mas nós temos que deixar uma mensagem clara de que não é aceitável a criminalidade e muito menos a criminalidade violenta. E não é a primeira nem a segunda vez que nós ouvimos falar em rixas, em facadas, em tiroteios e isto tem que ser estancado e tem que ser parado, porque eu acredito que todos queremos viver num país em que isto não é normal, nem natural, nem prática corrente, independentemente de sermos portugueses ou não. Só dizer uma coisa, temos de mudar de tema. Dizer-se que e é verdade, eu concordo que haverá sempre pessoas que cometem crimes e isso não tem a ver com o facto de elas serem portuguesas ou estrangeiras, eu estou de acordo, mas depois desde que a polícia não age igual em todas as situações e que tem quer umas regras para sítios privilegiados e quer outra para onde vivem pessoas mais pobres, eu acho que, francamente, é diabolizar a polícia não merece isso. A polícia não merece ser instrumentalizada para que isso funcione assim. Porque não é a polícia que decide isso, não é? Ou seja, há diretivas, há interferência política. Mas há alguma diretiva a dizer à polícia para tratar de forma diferente quem é português ou quem é estrangeiro? Existe uma prática sobre determinados territórios do nosso país que é errada e para a qual há uma responsabilidade política. E se há territórios mais inseguros, é porque esses territórios estão mais abandonados, não só do ponto de vista social e económico, mas também sem polícia de proximidade. E este abandono é errado. Este abandono é errado. E, portanto, violência policial sobre territórios abandonados de tantas formas é péssimo. É péssimo desde logo para as forças de segurança. Porque eu também já vi muitas vezes agentes de segurança... Elas queixam-se mais do vosso discurso do que propriamente disso, não é? Se calhar também convém falar com eles e perguntar-lhes. Eu não tenho dificuldade em ter um discurso que pode não ser popular, não vou passar a dizer coisas que eu não acredito ou que acho que são erradas só porque podem ser populares num determinado momento. Mas digo o seguinte... Não está a falar comigo de certeza absoluta, não é? Mas para terminar, jovens, muito jovens, enviar jovens muito jovens para territórios que têm complexidades grandes, que estão guetizados e que não têm formação suficiente, não faz bem nenhuma a esses jovens. E está-se a fazer isto a forças de segurança. E eu acho que isso é maltratar também forças de segurança. Em vez de ser gente preparada, polícia de proximidade. Se quisermos falar das condições de trabalho das forças de segurança, eu tenho todo o gosto em fazê-lo. Vamos avançar.